E o Espírito Santo, desde ontem, ele começou a gerar algo dentro de mim, e parece que a mensagem é até mesmo evangelística, falar sobre perdido, mas ele me mostrou um outro aspecto de estar perdido. Eu gostaria de ler um texto de Lucas, no capítulo 15, verso 8, você sabe, enquanto o Wilson vai abrindo aí, Lucas 15, verso 8, o capítulo 15 do Evangelho de Lucas, fala a respeito da perda da ovelha, da dracma e do filho. Capítulo 15 são 3 parábolas: parábola da ovelha perdida, parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo, que de alguma maneira se perdeu. E aí eu fiquei pensando, mas isso é chover no molhado, ainda que muitas das vezes o Espírito Santo nos surpreende. Mas aí o Senhor me mostrou um outro lado, quando se fala da dracma perdida. É preciso entender que quando Jesus conta essas 3 parábolas, no verso 2, 1, ele fala do grupo de pessoas que estão acompanhando o ensinamento dessas parábolas, que eram os publicanos e os religiosos. Os publicanos, pecadores, que a Bíblia diz, e os religiosos. E no verso 8, que é a parábola da dracma perdida, é que nós vamos ler aqui, para que você entenda. Jesus está contando a parábola, e ele diz aqui no verso 8, começando a parábola da dracma: ou, qual é a mulher, que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa, e a procura diligentemente até encontrá-la? Como você está? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Espírito Santo, tua palavra é sempre rica, poderosa e preciosa. Nos expomos a ela e damos liberdade para que o Senhor, através do teu Espírito, ministre a nós, Senhor. Que o Senhor fale conosco, através do teu Espírito Santo, e traga revelação. Senhor, tem liberdade de mover de maneira sobrenatural nesse lugar, trazendo revelação e clareza. Eu declaro que a nossa mente é cativa ao Senhor, rejeitamos a passividade, as distrações, e levamos os pensamentos cativos agora, à obediência da tua palavra, para recebermos dessa porção, que nós sabemos que o Senhor preparou para cada um de nós nesse lugar. Por isso fale conosco, traga um renovo, traga força sobrenatural, e que acima de tudo nossas vidas sejam impactadas por essa palavra, seja quem está aqui presente, ou seja quem esteja assistindo pela internet, que cada um possa experimentar de uma palavra que possa transformar, Senhor. Nós não somos telespectadores, muito menos admiradores, nós somos adoradores, contemplamos e desejamos que essa palavra transforme nossas vidas. Se assim você crê, diga amém. Aleluia. Então, é possível, baseado nesse texto, que a dracma, essa moeda de valor, foi perdida dentro de casa. E pasme, eu fiquei impressionado, porque foi justamente nessa direção que o Espírito Santo começou a falar comigo. É normal, infelizmente, comum, que as pessoas se perdem dentro de casa. Tem pessoas perdidas dentro de casa. E de maneira prática, se nós formos falar aqui de exemplos práticos, mas tem pais que estão com os filhos perdidos dentro de casa, em que a internet educa mais eles do que o próprio pai e a mãe. Então, o que Jesus está contando nessa parábola é que essa moeda se perdeu dentro de casa, e que é possível mesmo no meio da igreja, e hoje, como eu disse, é comum, infelizmente, que muitos estão se perdendo no meio da igreja. Por quê? Porque muitos se tornaram telespectadores, muitas pessoas se tornaram admiradoras, e eu falei outro tempo aqui, há umas 3, 4 semanas, que admirador até chora, e eu falei para você que eu chorei no filme do Titanic, e fiquei impressionado, mas aquilo não mudou a minha vida. E hoje é muito comum nós vermos as pessoas perdidas, mesmo fazendo parte de uma congregação.
E na parábola do filho pródigo, que é a próxima parábola, aquele filho que foi embora de casa, era um filho que se perdeu, mas havia um irmão do filho pródigo, que também se perdeu dentro de casa, porque ele não conhecia o coração do pai. É possível então se perder dentro de casa, se perder na igreja. Por quê? Eu fiquei pensando, os meus meninos, e quando eu estava comentando com a Andréia no momento de mesa, a respeito do tema da mensagem, o Raniel já falou logo: papai, eu não gosto de ficar sem o Senhor, porque senão eu me perco. E eu fiquei pensando, a partir do momento que ele falou, a reação das crianças, quando elas se perdem dos pais, e quando as crianças estão com os pais. Amados, quando os filhos estão com os pais, eles nem querem saber onde eles estão, eles não estão nem aí de ficar lembrando o caminho de volta. Por quê? Porque eles se sentem seguros junto com o pai. Presta atenção, que aí você vai entender que eu estou construindo um raciocínio. É possível que, mesmo na vida da igreja, nós estejamos longe do pai, não conseguimos desfrutar da presença do pai, nem relacionamos com ele. Quem assim age, está perdido, mas está vivendo a vida comum de igreja. Então nós precisamos estar atentos, porque nós caímos na rotina religiosa e nos distanciamos de Deus tendo uma religião. Mas ter uma religião não significa que você tem o Senhor. Há muitos perdidos de várias maneiras, eu listei aqui bem rápido, mas tem muitas pessoas perdidas nas suas emoções. Vou te contar outro exemplo. Meu filho, o maior, o Felipe, ele estava fazendo alguma coisa lá que ele não estava conseguindo, eu nem lembro o que era, mas eu sei que de repente ele falou: ah não, eu vi ele reclamando. Eu falei: como assim, filho, o que está acontecendo? Ah, eu não consegui fazer isso. Eu falei: tenta de novo. E justamente quando eu falei, ele tentou e conseguiu. Eu falei: que vale a pena reclamar? Ele ia desistindo, ele estava indo para o quarto dele nervoso. Eu falei: meu filho, olha que coisa mais simples. Alguém que se perde nas emoções é porque as emoções controlam ela. Tem pessoas que tirando a própria vida por coisas insignificantes. Recentemente uma jovem, prima de uma amiga nossa lá, que era da Hebron de Goiânia, ela voltou para a cidade dela no interior, 17 anos, se eu não me engano, 18 anos, minha esposa está vendo, ela sabe mais detalhes, mas tirou a própria vida, e por uma coisa muito insignificante, ao nosso parecer, para ela tinha muito valor, ao ponto que ela tirou a própria vida. Mas é isso, porque elas estão perdidas nas suas emoções, elas são controladas pelas suas emoções. Precisamos tomar cuidados, querido, porque quem é movido pelas emoções, ou quem está perdido nas suas emoções, não tem o controle. E quem aqui já apaixonou, talvez até sabe o que eu estou falando. Quando você está apaixonado, você acha que você não tem controle das suas emoções, você acha que aquilo te domina, você perde fome. Você perde fome, irmão, estou falando para crente. Crente gosta de comer, mas perde fome, perde o sono, dá vontade de sumir. Você tem tudo isso, suas emoções, e muitas vezes nos perdemos porque nos entregamos a elas. E aqui eu estou citando um exemplo sentimental, mas pode ser num momento de raiva, de ira. Você passa o dia inteiro, mas quando ele chegar, eu vou acabar com ele, sem vergonha, ele me paga. Você fica o dia inteiro só pensando aquilo. Você está perdido nas suas emoções, porque elas estão te controlando. E quanto mais você fica pensando isso, mais vai dando um negócio, você começa a suar, você não tem nem fome, entende? Ou seja, não tem nada de errado, querido, você ter suas emoções e elas se manifestarem, é uma prova que você é ser humano e está bem. O problema é ela nos controlar, o problema é ser controlado pela emoção. Você já comprou coisa que talvez não precisava ter comprado, mas no âmbito das emoções você foi lá e fez uma dívida.
ou gastou um dinheiro que não precisava ter gastado. Tem pessoas que ficam perdidas quando elas assumem uma posição de influência. Tem pessoas que se perdem no poder, porque não sabem lidar com o poder. E já dizia o tio do Homem-Aranha: com muitos poderes vem grandes responsabilidades. Famoso filósofo, entende? E essa é a verdade. Alguém que assume uma posição de poder, ele acaba sendo envolvido por aquilo e se perde nessa posição, quando se torna marido, quando se torna esposa. E você às vezes se torna um líder numa empresa, se torna um patrão. Tem muitos que se perderam porque mudaram seus cargos em empresas, ou assumiram outros negócios. Eu digo para você, tem muita gente perdida no casamento. Está tão perdida. Quantas vezes você já ouviu uma pessoa falando: eu não sei o que fazer? Quem diz eu não sei o que fazer, foi porque ele se perdeu. Eu não aguento, mas não sei o que eu faço. Essa pessoa se perdeu. O casamento, ela se perdeu talvez nas diferenças, nas discussões, e acaba chegando nessa situação. E infelizmente há muitos perdidos na vida. E eu fiquei pensando sobre isso. E muitas das vezes as pessoas se perdem porque elas vão sozinhas. Nós nos perdemos porque escolhemos ir sozinhos. E você não procura ajuda, você não procura alguém para te dar uma palavra de sabedoria, para ser um instrumento de Deus. E igreja, irmãos, não tem como ser igreja sendo sozinho. Eu não sou igreja, nós somos, amém? Amém, irmãos? O problema é que essa figura foi tão distorcida, que as pessoas atribuem igreja sendo prédio. Não tem nada a ver com isso. Só um local que a igreja reúne. Mas tem muitas pessoas andando sozinhas. Se você andar sozinho, é muito bom ter um ombro para chorar. É muito bom ter alguém para você errar com ela. Tem alguém me entendendo? É muito bom ter alguém para você errar com ela, porque só assim você vai enxergar o seu erro. Se não tem ninguém para você errar, você vai achar que você é bom em tudo. E eu vou te dar uma notícia: não é. Nós não somos. E precisamos de alguém para ser como um espelho, para que eu possa me enxergar. Não ande sozinho. Quem se perde é porque estava sozinho, é porque não procura onde. Entende? Tomou a direção errada. Recentemente eu fui para Aruanã. Recentemente, tem uns 2 meses, eu fui lá. E aí, eu fui, quem já foi sabe o caminho, é por aqui. E eu falei: eu vou por aqui e vou chegar a uma placa que me diz até onde eu vou chegar em Aruanã. E eu fui para Araquaz do Mato Grosso, porque eu não achei placa nenhuma. Puseram uma placa lá que o meu intelecto ainda não conseguiu discerni-la. Aruanã, uma seta desse jeito. Falei: eu vou fazer uma curva lá na frente e vou embora, bem na onde que tem o trevo. E não era para mim fazer assim e fazer assim. Então Aruanã não tinha que estar para cá, tinha que estar para cá. Entendeu? Eu não consegui discernir a plaquinha depois do posto fiscal. Aruanã, falei: está chegando, talvez depois da curva. E fui, irmãos, andei 20 km nessa curva. Até que eu estava a placa assim, ó, São Miguel do Araguaia. Falei: amor, tem alguma coisa errada. É Araguaia também, mas acho que é na outra ponta. Parei. Não quero andar sozinho. No meio de uma rodovia, um moço parou para almoçar. E eu parei lá no carro e estava só ele almoçando. Falei: moço, onde é que fica Aruanã? Ixi, você vai voltar uns 20 quilômetros. Eu já entendi. Mas se eu vou chegar em Aruanã. Se eu vou sozinho, eu não ia chegar. Até hoje estava aí alguém me procurando, que eu estava perdido. Entende? Você sozinho se perde. A Bíblia diz que é melhor ser 2 do que 1, porque se um cair, o outro levanta. Deus fez Adão, e a Bíblia diz assim: e viu Deus que o homem estava só, fazer-lhe uma companheira para perturbar o resto da vida. Estou brincando. Fazer-lhe uma companheira que lhe seja idônea, que possa ajudar ele a enxergar que ele não é essa coisa toda. Você está entendendo? Até Deus
viu que não tem como, você não cumpre propósito, e grava essa palavra porque eu vou entrar nela, você não cumpre propósito sendo um, não há como cumprir propósito sendo um, e ser um é querer ser sozinho, sem independentes, mas ser um, fala de orgulho, de egoísmo. Ninguém que teve sucesso porque fez sozinho. Todo sucesso é resultado de companheirismo, de parcerias, e na vida da igreja não é diferente. E eu, para falar a verdade, irmãos, considero perdido, essa frase eu anotei para que eu não pudesse esquecê-la, eu considero perdido todo aquele que não sabe para qual propósito ele existe. E aqui é nessa linha que o Senhor falou comigo. Por que as pessoas estão perdidas? Porque elas não sabem o propósito da sua existência. Elas não sabem por que elas estão aqui. E nós perdemos recentemente, a Laila está aqui, nós perdemos a Eliane, antes de ontem, né, sexta-feira. E hoje pela manhã eu também perdi meu tio. E o que eu falei lá no velório dele, foi o quê? Ele cumpriu a carreira. Chegou o tempo dele, chegou o tempo da nossa amada Eliane. Irmãos, deixa eu te falar, a coisa mais importante da sua vida é o propósito. Sabe por quê? Porque a sua existência só veio por causa dele. Porque antes de você ser gerado, houve um propósito para ser gerado, que só podia ser cumprido por você. Alguém entendeu o que eu falei? Então nós viemos porque tem um propósito antes. Quando o texto de Jeremias fala que ele então constituiu profeta desde o ventre, ou seja, já havia um propósito traçado para ele. Então nós estamos aqui porque um propósito foi traçado, e a sua vida não tem sentido sem estar dentro desse propósito. Você pode ficar rico, você pode ganhar dinheiro, você pode ser famoso, você pode ser o que for, se não estiver dentro do propósito, você não tem paz, você não tem alegria, não há desfrute fora do propósito. E nós não podemos, irmãos, só espiritualizar as coisas e não fazermos essas avaliações. Se nós recentemente declaramos que a Hebron é uma família, que jeito? Com propósito. O slogan mudou, não é mais Hebron Igreja em Células, agora é Hebron, uma família com propósito. Porque nós não nos reunimos para encher linguiça, não nos reunimos só para falar um texto bíblico e pronto. Não, tem que trazer sentido para a sua vida. Sua família é afetada, sua maneira de viver é afetada, porque existe um propósito. E propósito é tudo aquilo que você faz, mesmo sem receber algum tipo de retorno, mesmo sem ser remunerado, sem ter algum retorno. Na verdade, o propósito, às vezes você até paga, até tem desgaste, você tem gasto para fazer, ou para cumpri-lo. Propósito então é algo que não se tem, propósito é algo que tem você, não é uma coisa que você tem, aquilo queima dentro de você, o seu prazer está naquilo, você não está esperando um retorno. Irmãos, olha para o ministério de Jesus, são mais de 3 anos de ministério, vivendo uma vida de entrega, de doação, e ele não falou nenhuma vez assim: vamos avaliar, ver se você merece mesmo. O que você fez hoje de manhã? Você gritou com seu marido? Pelo contrário, aparece diante dele uma mulher que estava em adultério, ou seja, ela estava traindo o marido, em João 8, e aí é colocado diante dele. E qual que é a atitude de Jesus? Sem vergonha, hein? Queria vergonha essa cara, não? Não! Chegaram para matar aquela mulher.
E Jesus, quem não tem pecado, atira a primeira pedra, cada um foi embora, do mais velho ao mais novo. E ele olha para ela e fala: onde estão os teus acusadores? Ele não falou assim, que ele também era acusador. Ele está procurando os acusadores dela. E ela falando: não foram embora. Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Olha isso, irmãos. Irmãos, não te dá um nó na mente, não. Oh, irmãos, eu tenho até medo de falar algumas coisas, mas presta atenção. Presta atenção. O seu valor não é maior que o seu pecado. Sua vida vale mais do que qualquer erro seu. Tem muita gente que acha que quando a gente fala isso, que ele pode sair pecando, que Jesus concordou com o pecado dela. Jamais, ele falou: vai e não peques mais. Mas ele demonstrou para ela: sua vida vale mais do que o seu erro. Ele livrou aquela mulher da morte. Sabe, irmãos, nós precisamos entender isso. É surpreendente essa doação de Jesus sem esperar retorno. Na parábola do filho pródigo, aqui em Lucas 15, irmãos, eu já li várias vezes. Eu tento encontrar um texto que me dá uma base para falar assim, um puxãozinho de orelha, uma cintada no lombo daquele sem vergonha, daquele menino que desejou a morte do pai, mas o pai não morria. Falou: me dá a herança logo, que eu estou doido para cair na farra. E depois volta com o rabo entre as pernas, e o pai abraça, beija, e fala: meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Por quê, irmãos? Porque a vida vale mais do que qualquer coisa. Nossa geração valoriza coisas e não valoriza a vida. E passa, o mundo passa, 1 João 2, no versículo 17, o mundo passa bem como as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Vai passar, irmãos, vai chamar a nossa senha, vai chegar a nossa hora. E aí? Nós vivemos construindo um império nessa terra, vivemos investindo a nossa vida aqui, e aquilo que é eterno, irmãos? Aquilo que é eterno é ir para dentro de igreja. É isso, irmãos. Jesus morreu para o povo ir para a igreja, irmãos. Nunca foi, irmãos. Me mostra esse versículo. Pega qualquer teólogo, qualquer pastor. Nunca foi, irmãos. Eu vim para que vocês tenham vida, João 10, 10, e a tenham em abundância. João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só nele tem vida, irmãos. Só nele tem sentido. Se você não está em Jesus, nem propósito, você sabe o que eu estou falando. Propósito é aquilo que você faz para beneficiar pessoas, além da sua família, além das pessoas próximas de você. O que você está contribuindo na vida de um outro ser humano? Começa na sua casa, como falamos semana passada. Começa na mesa. Começa na mesa, com sua esposa e seus filhos. O que você está investindo? Como eu falei lá, agora há pouco, nesse velório, maior do que uma herança, e a herança você pode falar qualquer valor, que uma pessoa pode deixar, é um legado. Não me interessa a quantidade ou que herança eu deixarei para os meus filhos, mas quando nós estamos na mesa, eu estou plantando coisas que eu vou deixar um legado na minha partida, porque o legado é o valor mais precioso que tem. Mas a geração que ama dinheiro, que ama coisas, ela se apega tanto a isso, que está preocupada com isso, e isso se torna o centro, e não o legado, querido. O legado fala de uma herança muito mais preciosa, daquilo que foi construído, de valores, princípios, no tratamento com os outros. Não podemos passar a pandemia e continuarmos o distanciamento, porque o ser humano já vivia distanciado um do outro há muito tempo.
E eu estou falando assim, irmãos, não estou falando da fome no Nordeste, ou na África, ou nos ribeirinhos. Não, eu estou falando no ambiente de igreja, como tantas e tantas pessoas que eu já ouvi falar. Fui na igreja, o irmão olhou de baixo em cima. Fui na igreja, e o irmão ficou reparando a roupa que eu estava usando. Irmãos, não, Deus não me chamou para edificar algo desse tipo, irmãos. Onde tem fofoca, picuinha, misericórdia. Não, irmãos, nós amamos uns aos outros, nós servimos uns aos outros, nós não jogamos pedras, nós não carregamos pedra na mão. O que está de crente com pedra na mão, irmãos, falando mal de todo mundo, não presta, não vale nada, misericórdia, com pedra nas mãos, igual esses religiosos que chegaram para mostrar o defeito daquela mulher. Nós não estamos aqui para mostrar defeito de ninguém, nós estamos aqui para estender o braço, porque ninguém é igual, cada um tem suas diferenças, mas isso nos faz sermos igreja. Ou você tem duas mãos direitas, duas mãos esquerdas, você tem dois narizes, você tem 4 orelhas, duas do lado direito e duas do lado, você tem isso, você não é uma aberração. Paulo, quando ilustrou que a igreja é o corpo de Cristo, ele falou: cada membro constitui o corpo de Cristo. Eu sou uma mão, Roseli é a outra mão, a Gabi é um pé, só brincando, viu? Você entende? Viver o propósito é viver essa vida de entrega, é aquilo que você faz para beneficiar outros, vai além disso, você faz em benefício, o seu desejo é que as pessoas sejam afetadas. Eu quero espalhar, não o coronavírus, eu quero espalhar essa graça, esse amor, essa vida que se encontra nele. Eu quero espalhar, que as pessoas conheçam Jesus e não conheçam placa de igreja, e não conheçam a religião, mas tenham uma experiência viva com a graça e o amor dele, e sejam livres do jugo da lei, que a religião coloca nas pessoas. É tanta lei que as pessoas acham que é impossível viver uma vida cristã livre. Não caia da cadeira agora, vou beber uma água que eu vou falar. E não vai embora. Provavelmente essa semana você vai assistir uma live minha, e o tema da live é o seguinte: por que eu estou desviado? Irmãos, eu cheguei a essa conclusão: eu estou desviado, e o meu desejo é que você esteja também. Amém, desviados? Nem sabe o que eu vou falar e está falando amém. Irmãos, essa semana eu fui entregar um cachorro, e aí eu fiquei pensando, se eu me desviar, olha os pensamentos, irmãos, se eu desviar, o que eu vou fazer? Sabe o que eu pensei na hora? Não vou fazer nada. Para mim, se eu desviar, não vai mudar nada. Falei, então eu sou um desviado. Presta atenção, irmãos, porque eu vivo a minha vida não baseado no que eu posso fazer ou o que eu não posso. Eu sei que eu posso fazer um tanto de coisa, mas tem muita coisa que eu não quero fazer. Então eu sou um desviado, porque minha vida não vai mudar, irmãos, se eu me desviar. Se eu me desviar, o que eu vou fazer? Porque tem gente que vai para o boteco beber, eu nunca, nem gosto. Deus o livre, tem uma referência de pai para os meus filhos vivendo essa vida. Não vou fazer nada. Eu cheguei em casa em crise, falei, amor, se eu desviar, eu não vou fazer nada. Eu sou desviado. Bem-vindo à igreja dos desviados, porque eu acredito que você está aqui, e você não está fazendo um tanto de coisa, não é porque não pode, é porque você não quer. Está me entendendo, irmãos? Irmãos, é a melhor coisa que existe, é poder viver esse tipo de vida cristã. Mas está cheio de gente, irmãos, carregando um tanto de trem na cabeça dele, que não pode isso, não pode ir embora, e não pode também não.
Irmãos, isso é um inferno. Isso não é vida. E eu não estou falando aqui que faz tudo, não estou também falando para você fazer, nem para você não fazer. Estou falando o seguinte: quando você encontra Ele e tem uma experiência com Ele, irmãos, eu encontrei o sentido da vida. Não está nessas coisas, não está em poder, não está em dinheiro, não está em bebida, não está em droga, não está em farra. E não é porque eu sou velho. Não, não sou tão velho, né? Os cabelos denunciam. Propósito é aquilo que você faz, e se for para perder, não importa. É isso que queremos fazer. Independente de qualquer coisa. Quando pede para você parar de fazer aquilo, é como se pedisse para você parar de existir. Eu estou te dando dicas para que você entenda o que é o propósito. Isso queima dentro de você. Todo mundo tende a nos encher os olhos e arrebatar nossos corações. E é fácil perceber como nós perdemos rapidamente o foco quando algo atraente é colocado diante dos nossos olhos. Quando algo te atrai, você perde o foco. E você fica envolvido naquilo. E muitas das vezes saímos do propósito, perdemos o foco. A carne, o diabo e o mundo tentam nos sufocar de todas as maneiras, queridos. Com o único objetivo, te levar a perder o foco, o sentido da sua vida. Ele quer te deixar perdido no seu propósito. Alguém perdido é alguém que não sabe para onde ir, que não sabe o que fazer. A Bíblia diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, 1 Pedro 5,8: vosso adversário anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Esteja atento. Sede sóbrios e vigilantes. Fala de você estar atento. O inimigo não perde tempo, ele está esperando a oportunidade para nos fazermos perder o foco, ficarmos perdidos. Somos envolvidos com estudos, são coisas legítimas. Não estou falando aqui de pecado, automaticamente você vai rejeitar. O Espírito Santo constrange, mas eu estou falando de coisas legítimas. Trabalho é legítimo, estudo é legítimo, lazer é legítimo, mas essas coisas nos embriagam às vezes, e nós perdemos o foco. E são coisas necessárias, importantes, mas que nos tira do foco, quando nos envolvemos demais. Tem tanta coisa que não tem problema em si, mas essas coisas podem roubar no nosso coração. Quando, eu já estou encerrando, quando nós começamos a dar desculpas, tipo, agora eu não quero me envolver, agora eu estou estudando muito, não dá para me envolver, tem muita coisa para fazer. Nós arrumamos desculpas, irmãos. Esses dias eu falei, numa das ministrações, eu estava ouvindo essa semana, que é óbvio que se eu perguntar para você que você quer $1 milhão, e você vai falar, eu quero. Claro, eu também, todos querem. Mas eu falei, então começa lendo 1 hora, 2 horas por dia. Nós queremos o resultado, mas rejeitamos o processo. Nós queremos o desfrute, mas não queremos. Nós queremos o destino, mas não queremos percorrer o caminho. Olha que louco. Porque o caminho desgaste. E nós vamos arrumar desculpas para não ler 2 horas, para não ler 1 hora. Quando nossos corações estão repletos de Deus, tudo que nós fazemos, trabalho, estudo, lazer, esporte, tudo. Os meninos, o Ricardo, o Rafael está pedalando. Aí imagina que conversa que sai nessas pedaladas. Aliás, imagina não. O que acontece? Os irmãos vão pedalar, não tem jeito. Aí. Volta e meia estão falando de quê? No lazer, ali.
em casa com a família, você viajando com a família, o que você faz? Eu estava lá em Goiás vendendo peixe, 1 ano e meio atrás, estou lá de camiseta, Goiás Velho, 1.600 graus, aquele calor, tal, e a tia vem de lá chorando, querendo se matar, no meio da rua, de óculos, lupona. Vamos cair para dentro, vamos orar aqui, tia, só vai sair daqui cheia do Espírito. Nós oramos lá, e a tia saiu no reteté, entendeu? Ué, e daí, irmãos? Eu não estou nem aí para nada, por quê? Porque, irmãos, quando você vive o propósito, você vive em qualquer lugar, porque isso queima dentro de você, não é um ambiente que faz você. Uma coisa é ser aqui dentro do prédio, da estrutura, você ser uma pessoa, mas e lá fora? Irmãos, nós devemos ser o mesmo, não vestir uma capa religiosa para aparecer, não, chega. Por muito tempo a religião vestiu as pessoas, mas Cristo não veio vestir ninguém com uma capa religiosa, Ele veio transformar pessoas, curar, restaurar e transformar vidas. Amém? Que você possa ser ministrado por essa palavra. Haverá nos nossos caminhos muitos obstáculos, vamos percorrer caminhos às vezes difíceis, mas aí, vamos procurar ajuda? Tem adversidade, tem muitos empecilhos, muitos deles vêm para tentar nos tirar do propósito, desistir da vida. Tantos desistem da vida. Se os obstáculos virem, e certamente eles virão, lembra que eles irão fazer de você uma pessoa mais forte. Você vai conseguir atravessar aquele desafio. Quando você chegar do outro lado, você vai ver que você está mais forte, porque você não desistiu lá atrás. Quando está perdido, é mais fácil desistir. Mas não desista. Deus nos amou e Ele nos ama, e nós somos o povo que ama. Depois que nós temos essa revelação que nós somos amados, de maneira extravagante, inexplicável, somos amados por aquilo que somos e não por aquilo que fazemos. Nas nossas vidas, o resumo da vida cristã é amar a Deus e amar o próximo, como Jesus disse lá em Mateus 26, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Nisto vocês serão conhecidos que sois meus discípulos. Na verdade, irmãos, relacionamento é que produz igreja. É o amor de Deus no nosso coração. Quando nós temos esse amor, isso é maravilhoso, porque o amor jamais acaba. O amor tudo suporta. O amor tudo se entrega. E a palavra diz que esse amor, o amor do Senhor, Ele encobre multidões de pecados. Ele é capaz de superar. Ele não se ressente do mal. Ele se alegra com a verdade e com a justiça. Ele persevera até o fim. Se você encontrar o amor, você nunca mais vai estar perdido. O fato de Jesus estar em você é algo pessoal, mas Ele está em nós, é a igreja. Fracasso, irmãos, é ser bem sucedido em algo que Deus nunca te chamou para fazer. Não é dar errado, é você ser bem sucedido, mas em alguma coisa que Deus não te chamou para fazer. Por isso é tão importante, irmãos, você ter essa certeza, sua identidade. Você tem certeza, você é um filho amado, muito amado. A identidade gera atividade. Se você não sabe quem é,
você nunca vai saber o que fazer. Não perca seu tempo, não venda a sua vida para coisas, cai para dentro do propósito, você nunca vai estar perdido, porque você sabe porque você está aqui, estamos correndo uma carreira. Coloque-se em pé, você que está aqui. De alguma maneira, alguém ou alguma coisa colocou na nossa mente que a gente precisa viver nessa terra, a gente está aqui nessa terra apenas para ter coisas. Irmãos, isso não é verdade. Quantos não querem, irmãos, experimentar da multiplicação dos pães lá de João 6, 5 pães e 2 peixes, já falamos aqui, ensinamos, então Deus vai multiplicar, irmão, dá graça que Deus multiplica, e é verdade, aleluia, mas pensa comigo, por que Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes? Por que aconteceu aquela multiplicação? Por que aconteceu aquela multiplicação? Vai encher o bolso de quem? A multiplicação, ela aconteceu, irmãos, porque havia pessoas famintas. Haviam pessoas famintas. Por que Deus tem que multiplicar o meu pão se eu não estou disposto a alimentar ninguém? É incoerente. A essência, tem uma coisa que você pode gravar pro resto da sua vida, é essa frase: a essência do milagre é o amor. É o amor. Tudo que Deus faz, Deus não fez e nem faz pensando em mim, Deus fez e faz pensando em nós. Não existe singular para Deus, porque nem Deus é singular, Deus é plural, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, irmãos, grava isso no seu coração. Você vai enfrentar os desafios, você vai ser tentado a se perder, às vezes é mais cômodo andar sozinho, mas toda decisão tem uma consequência. Nós só estamos perdidos porque nos recusamos a buscar auxílio. Só ficamos perdidos porque muitas das vezes rejeitamos andar juntos. Aonde nós vamos chegar como igreja nessa cidade, se todos forem igreja como você é a igreja? Que tipo de igreja nós vamos ter nessa cidade? Se não sabemos dar essa resposta, nós estamos perdidos. Feche os seus olhos por um instante. Yeshua desce, faz o monte tremer de novo, faz o monte tremer de novo. Yeshua desce, Yeshua desce, faz o monte tremer de novo, faz o monte tremer de novo. Não vou ficar olhando, vendo o monte tremer. Eu vou entrar na nuvem, a tua face eu quero ver. Não vou ficar olhando, vendo o monte tremer. Eu vou entrar na nuvem,
Eu vou subir a montanha, eu vou subir a montanha. Eu não tenho medo, eu não tenho medo. Vou subir a montanha, vou subir a montanha. Deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração. A ovelha perdida, quando foi encontrada, houve uma celebração. A dracma perdida, quando foi encontrada, houve uma celebração. O filho pródigo, quando ele volta para casa, acontece uma celebração. A celebração revela o valor daquilo que estava perdido. Jesus, ao contar essas parábolas, ele estava demonstrando o valor de cada um. Quem encontra o Senhor, ele encontra a vida. Quem encontra o Senhor, encontra o caminho, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Queira ter esses encontros diários, queira ter esses encontros constantemente, porque o Senhor trará sentido. Ele trará sentido para a nossa existência, para aquilo que fomos criados e chamados para viver. Ele te levanta, Ele te fortalece, assim como Ele abraçou aquela ovelha e colocou nos braços. Ele, quando abraçou o filho e apertou, Ele faz isso conosco, queridos. Ele faz isso conosco. O pai que ama o filho, o pai que ama o filho, Ele não rejeita, Ele abraça, Ele acolhe, Ele traz de volta para o desfrute da casa. E Ele não olha os erros, Ele não olha as falhas, Ele não olha o que você fez ontem. Ele te renova hoje, e Ele te fortalece hoje, porque existe um caminho, um propósito a ser traçado, e Ele te levanta hoje. Jesus, Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei. Jesus, Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Espírito Santo, Espírito Santo, nos envolve com teu amor nessa noite. Traz sentido para que a gente não possa viver a vida empurrando com a barriga, deixando a vida se levar. Não, Espírito Santo, traz sentido. Tira travas dos nossos olhos que nos impedem de enxergar o valor da vida. Tira travas dos nossos olhos que nos impede de enxergar o propósito que o Senhor tem para nós. Cai as escamas nessa noite do medo, da depressão, do desânimo. Cai agora todos esses sentimentos malignos. Ativa, Senhor, no coração de cada um o prazer de viver, a alegria de viver. Reaviva a chama de casamentos. Reaviva a chama de casamentos perdidos, que parece que não tem conserto. Reaviva. Traz sentido, traz o sentido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que nós possamos viver o prazer da vida, e o prazer da vida está no Senhor, está em cumprir aquilo que o Senhor nos chamou para cumprirmos. Reaviva, reaviva, reaviva. Eu quero declarar sobre os meus irmãos, os que estão aqui, os que estão acompanhando. Eu declaro graça, favor, multiplicação nas suas casas, na sua família. Eu declaro guardados de toda má influência. Eu declaro guardados de toda peste. Os meus irmãos são fontes, e eles vão jorrar vida para quem se aproximar deles. Continuarão desfrutando, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridos, vamos levantar um clamor. A Laila está aqui conosco. Vamos levantar um clamor pela família da Laila, por ela, perdeu a mãe. Vamos levantar um clamor também
pela família do meu tio, minha tia, os meus primos. Vamos declarar que o Espírito Santo é aquele que fortalece nesse momento de luta e nesse momento de dor. Vamos declarar como igreja. Senhor, no nome de Jesus nós oramos pela vida da Laila. Oh Deus, declaramos sobre a vida de João Vitor, pelo seu pai. Nós abençoamos essa família. Que o Senhor esteja fortalecendo nesse momento de luto e nesse momento de dor. Que o Senhor envolve essa família com teu Espírito Santo e traga forças sobrenaturais para suportar esse momento de luto, para suportar esse momento de dor. Senhor, que o Senhor fortalece, para que eles não desistem, para que eles continuem a sua jornada, porque um dia nós estaremos eternamente com o Senhor. Que o Senhor esteja fortalecendo a tia Iva, o Ney, o Cleito, a Cleide. Fortalece minha tia, os meus primos, fortalece. Traga força para que eles possam enfrentar esse momento de luto e de dor. Nós guardamos essas famílias em oração e declaramos que o Senhor é com elas através do teu Espírito, fortalecendo, dando graça, sabedoria para enfrentar esse momento de luto e de dor. Assim nós como igreja abençoamos essas famílias em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, amados. Que a sua semana seja espetacular. Faça uma semana espetacular, amém. Você é uma bênção. Você é resultado do sonho de Deus. O propósito de Deus para a sua vida é espetacular. Que a gente possa juntos, como igreja, viver os planos de Deus para nós, amém? Tamo junto, é nós. Logo a pandemia vai passar, nós vamos poder abraçar aí pelo menos 100 pessoas. Nós vamos poder nos reunir com mais intensidade. Mas você é uma bênção. Obrigado por estar aqui, obrigado por ter vindo. Que essa chama se espalhe, que as pessoas tenham a oportunidade de conhecer essa graça e esse amor. E vai conhecer quando conhecer você, amém? Deus abençoe, querido. Tenha uma semana sensacional. Obrigado. Tamo junto, é nóis. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? É Jesus, Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? É Jesus, Jesus. Ele é o Rei. Então me leva na sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face.